E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Para você que não me conhece, meu nome é Claudinei e esse é o canal Vivo pela Fé. Essa é a continuação do vídeo anterior. Se você não assistiu ainda, vou deixar aqui no card, assista lá primeiro para depois você vir para este. Porque um vai complementar o outro. Se você não assistir um, você vai perder e não vai entender muito bem a sequência desses vídeos. Então essa é a parte 2 do Filho Pródigo. Parte 1 foi os 7 passos para a perdição. E esse vai ser 7 passos para regressar ao lar. Ou 7 passos para voltar para o caminho certo, voltar para Deus. Só para resumir, né, a história do filho pródigo, né, do filho que pediu a sua parte da herança e saiu para o mundo, onde ele torrou tudo, gastou tudo e passou por uma grande dificuldade. No final de tudo isso, ele tomou a decisão, né, que entra nesse primeiro passo para regressar ao lar, né, que foi o seu despertar. Ele caiu em si, depois de ter passado por tudo aquilo que ele passou. Ele caiu em si e viu que aquilo não era para ele, que aquela situação não pode acontecer com um filho de Deus. E o seu segundo passo foi sua reflexão. Ele refletiu naquela situação, né, onde ele falou assim, né, que até mesmo os empregados de seu pai estavam passando muito melhor do que ele, e ele estava ali passando fome. Então ele refletiu na sua situação que ele estava, e isso serve para nós refletir também na situação que nós estamos e ver se nós não precisamos estar de repente voltando para a casa do Pai. Terceiro foi sua decisão. Ele tomou uma decisão naquele momento de se levantar para voltar para a casa do Pai. Nós precisamos, muitas das vezes nós estamos no fundo do poço, estamos ali caídos, estamos passando por uma dificuldade tão difícil, que nós precisamos tomar uma decisão de levantar. O quarto passo dele foi a sua confissão. Ele confessou que pecou. Ele disse: eu pequei contra Deus e pequei contra o meu pai. Ele declarou que ele era um pecador. E isso é o que nós também temos que fazer. Nós temos que confessar que pequemos. O quinto passo dele foi sua declaração. Ele declarou que não era digno, não era mais digno daquilo que ele tinha, daquela vida que ele tinha antes de estar nessa situação que ele estava. Ele se declarou não digno mais. Sexto passo, sua prontidão. Ele estava pronto para abrir mão de tudo aquela situação. Ele estava disposto a voltar para a casa do seu pai, mesmo que fosse para ser um empregado dele. E o sétimo e último passo, em direção ao regresso ao lar, foi ele se levantou e foi. Ele passou por todos esses processos, ele despertou, ele refletiu, ele tomou a decisão, confessou ser um pecador, declarou não ser digno, mas o passo mais importante foi ele dar esse passo em direção ao regresso ao lar. Porque às vezes a gente reflete de várias maneiras, cai em si, toma a decisão de realmente voltar para Deus, mas a gente não dá aquele passo definitivo, aquele passo que vai nos levar mais perto. A gente fica somente no querer, mas a gente não toma a atitude realmente de mudar, não tomar a atitude de dar aquele passo que vai fazer a diferença. Nós vamos somente ficar nessa reflexão, somente ficar nesse pensamento, e as coisas não vão realmente fluir, não vão realmente mudar na nossa vida. Então esses foram os 7 passos que o filho pródigo deu em direção à casa do Pai novamente. Mesmo ele sendo um filho rebelde, sendo um filho desobediente, um filho que abandonou a casa do pai, ele foi humilde de cair em si e de reconhecer que ele errou, de reconhecer que ele pecou e retornou. Então mesmo que você aí que está me assistindo tenha sido desobediente, tenha ido para esse mundo do pecado, não tenha vergonha de se arrepender, de confessar o seu pecado para Deus e de retornar, porque Deus, ele vai estar de braços abertos, somente esperando por esse momento. Não pense que Deus vai ter a atitude de não te receber novamente. Ele vai te receber sim. Isso você vai ver no próximo vídeo. Qual foi a atitude do pai quando seu filho voltou? Que atitude esse pai tomou e que atitude Deus vai tomar quando você se arrepender, decidir retornar para ele. Amém? Então não perca o próximo vídeo. Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo aí. E é nóis.